Bolsominion surtou na minha live porque não conseguiu provar sua tese sobre o mercado de trabalho. Foi, meu amor. Sim. Então, a questão do desemprego que vocês falam, porque tem uma forma de vocês enxergarem a forma de, o desemprego sumiu. Não é. São porque pessoas pararam de procurar emprego. Por quê? Porque a maioria das pessoas que pararam de procurar emprego são aquelas pessoas que buscaram emprego informal. São pessoas que desistiram dos cargos formais. Por isso que existe essa tabela de aumento a diminuição da taxa de desemprego, entendeu? Eu busco também saber sobre isso, entendeu? Pois é, mas aí no caso do CAGED, meu anjo, a gente tá falando de empregos formais. Certo? Não, eu vou nos fatos. Não, a questão é que eu vou nos fatos. Em questão do quê? Porque quem informa. Não, deixa eu terminar de falar. O CAGED, gente, são os empregos formais. Então ele não tem essa questão de quem tá dentro ou fora da força de trabalho. Esse aqui era o número de pessoas que a gente tinha trabalhando com carteira assinada em 2022. Esse é o número de pessoas que nós temos com carteira assinada hoje. São 3.438.000 pessoas a mais do que na época, tá certo? Vou deixar a Josi aqui terminar o raciocínio dela. Então, por quê? O que acontece? A gente não pode questionar a questão de taxa de desemprego subindo, aliás, de emprego subindo pelo fato do quê? Na época da pandemia, existiam muitas demissões devido à pandemia, certo? E isso foi aumentando conforme foi acabando a pandemia. E simplesmente o governo atual, ele tá lidando com esse fato de que muitas vagas se abriram, por quê? Pelo fim da pandemia. E não foi pelo atual governo, mas sim pelo que hoje em dia tá ocorrendo, não só aqui, mas em outros países, certo? É isso que eu falo. Não existe. E a taxa que eu falo é a questão do IBGE, porque como é que fala? Essas informações são dadas pelos jornalistas, pela mídia, que ela é comprada pelo governo, em questão de, o desemprego tá diminuindo. Não é que o desemprego diminuiu, entendeu? Então, a questão é que as pessoas, elas não estão mais procurando emprego. Por isso que a taxa de desemprego diminui. Por quê? Porque as pessoas não estão mais procurando emprego. É assim que eles vinculam essa taxa. Não pelo fato de que não pelo fato. A nossa força de trabalho é maior do que na época. Atualmente nós temos quase 110 milhões de pessoas na força de trabalho. Antigamente, em dezembro de 2022, eram 107 milhões de pessoas na força de trabalho. Porque estava aumentando a taxa de desemprego pelo fato do fim da pandemia. Não porque existiu. Mas a questão é, a taxa de desemprego diminuiu não pelo fato de que o governo está melhor, mas porque a pandemia acabou. Acabou não, ela diminuiu, entendeu? A questão é que estão usando fatores de uma situação onde a população foi enclausurada, porque muitas pessoas perderam o emprego porque foram obrigadas a fechar os seus estabelecimentos e demitirem pelo pedido, né, de vários governistas e situações extremas, mas isso daí não quer dizer que o Brasil tá melhorando. Não tá melhorando, porque se você não for no mercado, o que você comprava 2 anos atrás, você não compra hoje. Me desculpa, eu sou uma pessoa que eu trabalho, eu sou diarista, e eu sei o que eu passo dentro do mercado. Então não adianta uma pessoa que tem uma renda muito maior que a minha. Só deixando muito claro, tá, gente? Em 2022, a gente já tinha alcançado e até passado de fevereiro de 2019. Em fevereiro de 2019, ou seja, um mês antes da gente decretar pandemia no mundo, a nossa força de trabalho ela era formada por 105.940.000 pessoas. Em dezembro de 2022, esse número já era de 107.942.000 pessoas. Ou seja, a gente está se revendo para além da pandemia. Não, o número da pandemia já tinha sido alcançado. A mesma coisa quando eu falo da geração de emprego do CAGED. Antes da pandemia ser declarada, a gente tinha em torno de 40 milhões de pessoas trabalhando com carteira assinada na época. No final de 2022, esse número era esse aqui. Então dizer que a gente está crescendo porque a pandemia derrubou, sim, a pandemia derruba os números da geração de emprego em 2019, a taxa de desemprego ela ainda permanece alta no ano de 2021, mas em 2022 não dá mais para a gente mas você falar pode me dizer da geração de emprego, ela está abaixo. Então hoje, atualmente nós temos 109, quase 110 milhões de pessoas na força de trabalho. A força de trabalho de hoje é maior do que a de qualquer outro momento. E a taxa de desemprego ela é menor porque a gente tem mais gente trabalhando. São 102.517.000 pessoas ocupadas no Brasil. Diferente do que se tinha lá no final de 2022, quando eram 99.370.000 pessoas ocupadas. O número de pessoas procurando emprego na época, mesmo com uma força de trabalho menor, eram de 8,5 milhões de pessoas. 8.572.000 pessoas. Atualmente, são 7.281.000. Vale ressaltar que esses dados serão atualizados amanhã, tá certo? Então, deixa eu te falar. Vocês vão em cima de pautas onde vocês sempre querem
querem jogar o que o ex-governo fez. Mas e o antecessor dele? Os antecessores dele? Me fala que foi bom pra caramba, né? Não, deixa eu falar. Você pode deixar eu falar. Se você parar de cortar o microfone, eu acho legal. Entendeu? Porque é um debate, não é um debate. Então a gente tem o direito de falar. Eu não tô gritando que nem muita gente está questionando. Eu posso falar? Muita gente está questionando porque eu sou diarista. Eu sou diarista? Sim, eu trabalho. Eu não trabalho de carteira assinada porque eu preferi trabalhar. Sabe por que eu trabalho de carteira assinada? Mas sabe por que eu... Não, deixa eu falar. Então, eu prefiro correr atrás do que me dá mais lucro. É muito feio o que vocês falam, ficar defendendo um governo corrupto. Que vocês daqui a 2 anos vão ver que não vale nada. Vocês são muito feios, entendeu? É feio pra vocês são muito sujos, porque vocês estão apoiando um governo que daqui a 2 anos vocês vão ver que estão tudo fodido. Você tá entendendo? É ridículo isso. É simples assim, amor. Entendeu? Você tá falando uma coisa que daqui a 2 anos você vai voltar a... Você tá entendendo? Quem sou eu? Uma diarista que tô lutando pelo meu ganha-pão porque o salário é uma merda. Porque o governo não tem capacidade de dar opção de você ter uma vida digna. Ela tá triste, ela vem aqui pra falar dos números e agora tá falando sobre ela. Ninguém quer saber da sua vida não, meu anjo. Eu, hein? Coitada. Desceu, foi? Subiu. Antes de eu começar a subir a galera, só deixando claro, tá? Subiu aqui pra questionar os números, né? Ficou ali completamente desnorteada. Não conseguiu, porque, gente, os bolsominions, eles não sabem nem defender o Bolsonaro. O pessoal vem aqui falar de pandemia, quando, na verdade, os números do final do governo já tinham superado o pré-pandemia. Então o pessoal não é nem capaz de olhar pra isso e falar assim, porra, deixa eu argumentar com números. Não. Vou aqui falar de pandemia, o pior, né? Ativando gatilhos na cabeça das pessoas que vão lembrar o quão péssimo ele foi na gestão da pandemia. Então, gente, pelo amor de Deus, isso aqui, ó, se você pegar o número de pessoas trabalhando com carteira assinada em 2019, eram 40 milhões de pessoas. Aqui era 44, certo? Era 44, ou seja, 2022 já tinha superado a geração de emprego do pré-pandemia. Simples assim. Mas daí vive de falácias, vive de narrativa e não se dá o luxo de fazer uma pesquisa minimamente decente. Eu defendo o governo Bolsonaro melhor do que vocês. Na moral. Você quer saber do governo anterior? A taxa de desemprego do governo Temer era muito pior do que a do Bolsonaro e o número de pessoas trabalhando com carteira assinada no governo Temer também era menor. Porra, meu Deus, coitados.